Olá galera que acompanha o Área Arquivada. Onde estaríamos sem nossos veículos? Bem, a resposta para essa pergunta é que, provavelmente, estaríamos andando a cavalo ainda. Aviões, trens e automóveis tornaram o mundo um lugar menor. Viagens que costumavam levar dias, agora levam questão de horas. No entanto, onde estariam nossos veículos sem nós? Eles poderiam acabar em qualquer lugar, como você está prestes a descobrir nesse vídeo. Mas antes de continuarmos, não se esqueça de dar aquele like, se inscrever no canal, ativar o sininho e compartilhar esse vídeo para mais pessoas assistirem também. Então, vamos nessa! Veículo recordista. Quando um veículo é detentor de um recorde mundial, ele merece estar em um museu para que as pessoas possam vê-lo, especialmente quando o recorde que detém é o de ser o carro mais longo do mundo. Esse título pertence à super-alongada limusine conhecida como American Dream, construída pelo californiano Jay Ohrberg durante a década de 1990. Jay pegou um Cadillac Eldorado de 1970, em mais condições, e continuou adicionando novas partes, tanto a frente quanto a traseira, até que sua limusine tivesse 30 metros de comprimento. Quando ele atingiu esse marco, adicionou um heliporto no teto. O carro tinha dificuldade para fazer curvas devido ao seu comprimento, e, portanto, nunca teve permissão legal para circular nas estradas dos Estados Unidos. Isso limitou seu uso a aparições especiais em exposições de carros e outros eventos. No entanto, foi durante uma dessas aparições, no início do século XXI, que ele encontrou seu destino. Uma empresa que usou o American Dream como veículo promocional, faliu, e o carro desapareceu. Quando finalmente foi encontrado em 2012, estava enferrujado e muito danificado. Felizmente, o Museu de Ensino Automotivo Autosium, de Nova York, assumiu a propriedade do veículo e realizou uma restauração completa. Vagão-ponte. Existe uma ponte sobre um rio na Geórgia que é diferente de qualquer outra ponte que já vimos no mundo. Isso acontece porque, na verdade, não é uma ponte, e nunca foi destinada a se tornar uma. Você encontrará na nação europeia da Geórgia, cruzando um rio entre Kurtvizi e Alkalalaki. A travessia é difícil para os pedestres devido ao rio de águas rápidas e correntes fortes, então alguém decidiu fornecer uma maneira segura de atravessá-lo, colocando um carro de trem desativado nas margens. Quando dizemos o seguro, podemos estar esticando um pouco a definição dessa palavra. O vagão de trem é velho, enferrujado e precário. Julgando pelas fotos recentes tiradas por exploradores, também parece estar faltando boa parte do piso. Não temos muita fé de que alguém consiga atravessar o trem sem se molhar, assim como não teria se tentasse atravessar o rio sem usá-lo. Podemos considerar isso como uma forma caridosa de reciclagem de um vagão de trem que, de outra forma, teria acabado sendo descartado em algum lugar, mas ele provavelmente acabará no rio em um futuro próximo. Estação abandonada. A estação de trem Confronto, na Espanha, pode estar abandonada no momento, mas não necessariamente ficará assim para sempre. Uma vez a segunda maior estação de trem de toda a Europa, seria apropriado se pudesse ser restaurada ao seu antigo esplendor. O local é estranho, apesar de suas dimensões grandiosas, foi construído no alto dos Pirineus, perto de uma vila com apenas 500 habitantes. O governo espanhol esperava que se tornasse um importante ponto de travessia entre Espanha e França, mas infelizmente as coisas não saíram como planejado. Quando foi inaugurada em julho de 1928, foi considerada um grande acontecimento, com o rei espanhol Afonso XIII e o presidente francês Gaston Doumergue presentes. No entanto, rapidamente ficou evidente que ninguém havia considerado que a Espanha e a França usavam bitolas de trilhos diferentes. Isso causou problemas práticos, e a recessão global que ocorreu no ano seguinte trouxe problemas financeiros. Em 1930,
menos de 100 pessoas por dia estavam usando a estação, e logo após isso os túneis foram fechados durante a Guerra Civil Espanhola. Eles foram reabertos posteriormente, mas, até 1970, a estação estava em ruínas e foi fechada. Desde então, tem havido campanhas para sua restauração, devido ao interesse dos turistas. Trailer de 24 rodas. Sabemos que os americanos adoram suas motorhomes e trailers, então, imaginamos que nosso próximo veículo seria o sonho definitivo de todo americano. É um trailer de 3 andares com nada menos que 24 rodas. É difícil verificar se é real ou não com base nessas imagens granuladas, mas, até onde sabemos, não há nada falso nas fotos. Alguém realmente se deu ao trabalho de pegar peças indesejadas de outros trailers, e em seguida, cortar e unir tudo. Parece que o veículo é puxado por um Chevrolet Silverado, uma das poucas coisas que poderiam ter a capacidade de arrastar um monstro como esse pela estrada. Semelhante à limusine American Dream, imaginamos que essa criação bizarra poderia ter dificuldade para circular em estradas e curvas. Provavelmente seria mais adequado no deserto, onde se acredita estar. Não parece ser o veículo mais prático que já vimos, e nem queremos pensar em como seria quente no meio do verão, pois não parece haver ar-condicionado em toda essa monstruosidade. Floresta de carros. As florestas são compostas principalmente de árvores, e a maioria dos carros é feita principalmente de aço. Isso tornaria a ideia de uma floresta de carros impossível, mas sabemos de um par de artistas em Nevada, nos Estados Unidos, que encontraram uma maneira de tornar essa ideia realidade. Este é o casualmente intitulado Carro Internacional da Floresta da Última Igreja, em Goldfield, Nevada. No entanto, não parece muito com uma igreja, e também não parece muito com uma floresta. É na verdade uma montagem áspera de carros quebrados, todos marcados com grafite, criada pelos artistas Mark Rip e Chad Sorg. Eles começaram enterrando um único carro, com o nariz primeiro na areia do deserto, e depois passaram a fornecer companheiros a ele. Atualmente, existem 40 veículos na floresta, alguns empilhados uns sobre os outros, e outros enterrados da mesma forma que o primeiro. O mais impressionante e improvável deles, é um ônibus enterrado em um ângulo diagonal aparentemente impossível, mas que de alguma forma, consegue permanecer em pé. Os artistas não trabalham mais juntos devido a uma desavença criativa, mas sua criação ainda está de pé e provavelmente permanecerá assim por décadas. D-Maxion. Nosso próximo carro abandonado. Provavelmente é difícil de acreditar que alguém já considerou seriamente como o veículo do futuro. Estamos falando do D-Maxion de Buckminster Fuller, atualmente em exibição no Museu Nacional do Automóvel em Reno, Nevada, nos Estados Unidos. Com base nesse veículo e na floresta de carros da Última Igreja, parece que Nevada é o lugar para ir se você quiser encontrar veículos peculiares. O D-Maxion no museu é o último protótipo remanescente do carro supostamente visionário de Fuller. Ele o chamou de D-Maxion porque a palavra inventada é uma combinação de dinâmico com máximo e tensão. O automóvel tinha 3 rodas e fazia aproximadamente 48 km por galão de combustível, que tem 3,8 litros. Com espaço para até 12 pessoas, incluindo o motorista. Quando Fuller construiu o D-Maxion em 1933, afirmou que era capaz de atingir velocidades de até 144 km por hora, embora ninguém jamais tenha se sentido corajoso o suficiente para testar essa afirmação. O sonho do D-Maxion terminou junto com o pobre motorista que dirigia quando o carro se envolveu em um acidente fatal durante a Exposição Mundial de Chicago em 1933. Cemitério de carros. Pode ser que este cemitério de carros clássicos tenha sido criado de propósito, em vez de ser descoberto por acaso, mas ainda é a última coisa que você esperaria encontrar no meio de uma floresta na pequena cidade de White, na Geórgia, nos Estados Unidos. O Old Car City, como é conhecido, é propriedade de Walter Dean Lewis, que cresceu no local. Anteriormente,
era uma loja geral que foi inaugurada em 1931 e vendia peças de automóveis. Agora, abriga mais de 4.000 carros clássicos enferrujados, incluindo o último carro que Elvis Presley já possuiu. Alguns deles ainda estão parecendo novos e brilhantes, mas outros foram deixados à mercê da floresta, permanecendo exatamente onde estão por décadas e servindo de lar para animais e plantas. Em alguns casos, galhos de árvores estão até levantando alguns deles do chão. Os visitantes são bem-vindos no local do museu, que cobra $15 para apenas dar uma olhada ou $25 para tirar fotografias. Se tiver sorte, Walter pode até tocar piano enquanto você explora. Cemitério de Kirko. Temos outro cemitério de carros para olhar, mas precisamos deixar os Estados Unidos para encontrá-lo. É o cemitério de carros de Kirko, que você encontrará em Tingsryd, Suécia, especificamente em um pântano de turfa. Não é o cenário mais auspicioso, mas é lar de uma coleção esquecida de carros europeus, como Saabs e Volvos. Ainda é possível encontrar alguns carros maço-americanos entre os montes de carros enferrujados. A coleção foi montada por Ack Danielson a partir de 1935. Ele notou que a floresta circundante estava sendo usada como um depósito para carros indesejados, então ele começou a recolhê-los e vender as peças úteis. O negócio de peças de automóveis logo começou a render mais dinheiro do que a colheita de turfa, então Ack começou a comprar carros usados em grande escala. Ele faleceu em 2000, então o que resta no local são os carros que ele nunca chegou a desmontar ou as carcaças dos carros ainda mais antigos que já foram desmontados. Cadillac de Hank. O primeiro grande astro da música country do século XX foi Hank Williams. Você pode já saber disso, mas pode não saber que, quando ele faleceu em 1952 aos 29 anos, estava no banco de trás de seu carro. Os médicos nunca descobriram o que matou Williams, mas acredita-se que seu pesado consumo de álcool e o vício em morfina tiveram algo a ver com isso. Quase tudo relacionado à breve vida de Williams tem valor para colecionadores, incluindo o Cadillac azul em que ele morreu. Agora, o carro está em exibição pública em Montgomery, Alabama, onde leva o nome sutil de Hank Williams Death Car. Não é uma exposição tão fora de contexto quanto parece inicialmente. A exposição é o destaque do Museu Hank Williams e é cercada por fotos autografadas, fotografias de turnê, retratos e outros bibelos relacionados à carreira musical, embora breve, do astro. Pode parecer um pouco mórbido, mas todo o cuidado e atenção dedicados a ele significam que este é um dos Cadillac dos anos 1950 melhor preservados que você provavelmente verá. Ferro velho gigantesco. Caminhar pelo deserto do Catar pode ser uma experiência quente, seca e difícil. Portanto, se você se deparasse com uma coleção de mais de 20.000 carros, vans, motos e outros veículos cobertos de areia branca, poderia suspeitar que está vendo uma miragem. No entanto, não é uma miragem, é um ferro velho onde os carros em Doha, Catar, são enviados quando são apreendidos ou encontrados abandonados e seus proprietários não podem ser contatados. Em média, os carros ficam aqui por um máximo de 4 meses, durante os quais, são feitas todas as tentativas para rastrear os proprietários. Se, após esses 4 meses, ainda não houver contato, os carros são esmagados e reciclados. Exceções podem ser feitas para carros raros, valiosos ou em boas condições, que são levados a leilão após os 4 meses. Olhando as imagens, é evidente que a maioria dos carros não se enquadra nessa descrição. São relíquias danificadas que deveriam ter ido para o ferro velho há muito tempo, e a maioria deles nunca é recuperada durante sua estadia. Com base nas imagens, parece que os proprietários do ferro velho estão um pouco atrasados em relação à suposta política de esmagamento em 4 meses. Destroços do filme. Se você já viu o filme de 1993 com Harrison Ford, O Fugitivo, pode se lembrar da cena logo no início do filme em que o transporte policial de Ford é atingido por um trem, e ambos, o trem e o carro, caem de um penhasco. Ford escapa dos destroços do acidente,
que ainda podem ser encontrados perto da ferrovia Great Sock, em Silva, Carolina do Norte, nos Estados Unidos. Em 1993, era cedo demais para que os produtores de cinema usassem CGI da maneira como usariam hoje, para criar uma cena como essa, então as pessoas que fizeram O Fugitivo, decidiram que a melhor maneira de conseguir o efeito desejado, era colidir um carro real com um trem real. O impacto dividiu o carro ao meio e descarrilou o trem. Pareceu ótimo na tela grande, mas a equipe do filme não tinha uso para os destroços retorcidos assim que terminaram as filmagens, então, simplesmente os abandonaram onde estavam. Isso foi há quase 30 anos, e ainda não foi limpo. O local do acidente ainda é ocasionalmente visitado por fãs do filme, mas seu número diminui à medida que os anos passam, então provavelmente já passou da hora de alguém aparecer e resolver essa bagunça. Pátio de trens. Para os entusiastas de trens, o pátio de trens Stontalik, em Budapeste, é um local que deve ser considerado imperdível. O que torna uma pena é que apenas pessoas com permissão documentada do governo húngaro têm acesso a ele. Para os fãs de locomotivas em todo o mundo, o local é mais conhecido como o Cemitério da Estrela Vermelha e esconde alguns segredos sombrios. Acredita-se que algumas das antigas locomotivas enferrujadas armazenadas aqui foram usadas para transportar prisioneiros judeus para encontrar seu destino durante o Holocausto. O complexo foi construído no início dos anos 1900 como uma oficina de reparos, e nas áreas mais distantes do sul do local, ainda existe uma instalação de reparos em operação. No entanto, a grande maioria dos edifícios e locomotivas aqui estão abandonados e esquecidos. A maioria dos trens remonta à era soviética da Hungria, daí o apelido de o Estrela Vermelha, e deveriam ser reparados antes de serem enviados ao Museu Ferroviário da cidade. Infelizmente, parece que o trabalho necessário para torná-los apresentáveis nunca será realizado. Então é isso, espero que tenham gostado do assunto de hoje. Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever no canal. Até o próximo vídeo.